Descubra a origem do Halloween. Onde e como surgiu o Halloween? Não foi nos Estados Unidos. O Halloween surgiu na Irlanda a partir de um festival celta chamado Samhain. Exatamente. Esse festival comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas. Como o Samhain era uma comemoração pagã e muito popular não só na Irlanda, como também no Reino Unido, o pessoal da Igreja Católica começou a ficar de olho nele, tanto que no século VIII, o Papa Gregório III, ou o quarto, não se sabe ao certo, mudou a data do Dia de Todos os Santos, para o dia 13 de maio, em que era comemorado o Festival Romano dos Mortos, para o dia 1º de novembro, a data do Samhain. Assim, as tradições pagãs do Samhain e as tradições católicas do Festival Romano dos Mortos se misturaram. E quem criou o Halloween e como ele era comemorado? Ok, sabemos agora que o Samhain e o Dia de Todos os Santos eram comemorados no 1º de novembro. Mas como surgiu o nome Halloween e por que ele é comemorado no dia 31 de outubro? Bom, tanto pagãos quanto cristãos acreditavam que na noite do dia 31 rolava uma conexão, um encontro entre o mundo espiritual e material. A maioria das pessoas acreditava que esses espíritos iriam fazer algo ruim com elas e com as colheitas também. Então, eles começaram a fazer alguns rituais nesse dia. Entre esses rituais estavam fazer fogueiras, pois elas serviam de símbolo do rumo a ser seguidos pelas almas antes dos mortos, além dos mortos. E as velas também tinham essa função. Os celtas jogavam as moedas dentro de uns caldeirões, fazendo pedido aos mortos. O Trick or Treat também surgiu entre esses rituais. As pessoas batiam de porta em porta em busca de um pedaço de bolo de alma, um bolo recheado com groselha. Em troca do bolo, as pessoas rezavam para os espíritos das famílias de quem doava. Com o passar do tempo, esse ritual foi substituído por crianças fantasiadas pedindo doce nas portas das casas. Outra tradição comum para afastar os mortos era esculpir rostos em nabos, assim como é feito nas abóboras, hoje em dia com velas dentro. Antigamente, os nabos eram usados pois eram mais abundantes na Irlanda. Mas com a chegada nos Estados Unidos, as abóboras começaram a ser utilizadas. Além dos rituais para afastar os mortos, a comemoração no dia 31 também tinha alguns costumes de prever o futuro. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo e, dependendo do sabor e do formato do vegetal, eles poderiam fornecer pistas sobre a profissão, personalidade do cônjuge da pessoa. Já o nome Halloween surgiu da junção da palavra Hallow, que é um termo antigo para santo, e Eve, que significava véspera, e assim a noite anterior ao dia de Todos os Santos virou Halloween. E como Halloween foi parar nos Estados Unidos? Depois de chocante notícia de que o Halloween não nasceu nos Estados Unidos, você deve estar se perguntando como o Halloween foi parar na terra do Tio Sam. Em 1845, alguns países da Europa, mas principalmente a Irlanda, passaram por um período chamado de Grande Fome, que durou até 1849. A causa mais provável para a escassez de comida desse período foi uma infestação que atingiu uma larga escala de plantações de batata do continente. A população da Irlanda dependia unicamente de batatas para sobreviver. Então, essa infestação foi uma verdadeira tragédia para o país. Com isso, aconteceu uma imigração em massa dos irlandeses para os Estados Unidos. E não é à toa que a partir dessa época começaram a surgir as primeiras referências ao Halloween por lá. Assim, as tradições do Halloween europeu se uniram aos rituais de colheita americanos. O milho, por exemplo, entrou com tudo na simbologia do Halloween, e a abóbora passou a ser entalhada para virar lanterna, assim como a antiga tradição do Trick or Treat virou uma brincadeira entre as crianças americanas.